Então, de um lado nós temos os Estados Unidos fazendo todas essas modificações, né? O Trump tentando de todas as formas ocupar certas partes dos Estados Unidos, reunir todas as forças que ele achou que poderia, né, ter por conta de uma possível guerra. Isso tudo você vê essas questões de Gaza, porque parece que realmente a vontade de Israel é tomar aquele território, não só por conta da parte da extensão de gás que tem ali, mas para se fazer um ponto estratégico de guerra, né? Então você tem uma extensão em volta, que você possa colocar navios americanos, né? Que possa fazer uma certa proteção ou até um domo de ferro, alguma coisa nesse sentido, pode ser que seja feito. O Irã, ele tem algumas cautelas no ataque, mas quando a gente percebe que o Israel está fazendo ataques por conta do prazo de vencimento do acordo que o Irã fez de não fazer bombas nuclear, né? Não fazer arma nuclear, que está próximo agora de 2030. Quando a gente vê Israel atacando antes, né? É como se tivesse medo, né? E quando você olha ao redor, os Estados Unidos também tem um certo medo das grandes potências, China, Rússia, tudo desenvolvendo-se tecnologicamente, rapidamente, né? E também a Coreia do Norte. Mas o que acontece? A gente tem que refletir numa situação. Se tudo chegou ao ponto de Israel atacar hoje o Irã, parece que foi tudo arquitetado, né? Porque já se sabia que em 2030 eles acabaria o prazo, né, do acordo deles não fazer ali o enriquecimento de urânio, de tipo de urânio para poder fazer armas melhores, né, armas atômicas. Então nós vemos que o que me leva a pensar que essa questão de Gaza pode ter sido arquitetado também. Porque como que você liberta da prisão com 23 anos de cadeia, uma prisão perpétua, o Ibrahim Siwé, que era o governador da faixa de Gaza, e é ele que faz essa autoria desses ataques, né? Inclusive ele ameaçou o Netanyahu, ele aprendeu hebraico na cadeia, e ele ameaça com uma carta escrito risco calculado. Então dá a impressão que tudo foi projetado para acontecer dessa forma, né? A gente não sabe a que ponto essas lideranças elas têm alguma participação externa, né? A gente não entende, porque na guerra uma coisa é certa, a primeira coisa que morre é a verdade, né? Então a gente pode ter lideranças que se posicionam como inimigos, quando na verdade essas lideranças são fantoches criados, né, para que se tenha esse resultado, né? A gente não sabe de tipos de acordo e tal, a gente não entende como funciona isso, né? Mas um dia talvez a história venha nos contar, porque é muito estranho todas as coisas se encaixarem perfeitamente ali, né? Eu sempre falo que não se trata de uma guerra, que não é o povo de Israel culpado disso, é o governo Netanyahu que é culpado, e do lado da faixa de Gaza não é a população de Gaza culpada, e sim o Hamas. A população de Gaza é uma população comum de pessoas de bem, Israel também é uma população de pessoas de bem, e é o governo Netanyahu lá que está fazendo todas essas coisas, trazendo agora, né, um problema sério, não só para a família dele, que vai ser alvo de todas agora dos ataques, agora tudo vai ser alvo, né? Se o próprio Trump quase levou uma e quase foi de ralo, imagina, e o presidente dos Estados Unidos quase foi de ralo, imagina o Netanyahu, se quando ele sair do governo, se ele vai ter alguma espécie de proteção para ele e para a família dele. Porque se ele não fosse culpado, ele não estaria para ser preso, tá? Então, as eleições em Israel são diferentes aqui do Brasil, né? Porque a gente tem pessoas aqui que não sabem e pensa que é o povo que apoiou aquilo dali, tá? Então tem que estudar a história ali para entender como funcionam as eleições e quando chegou, porque quando Netanyahu chega ao poder, muitos pactos são quebrados, muitos acordos de paz são quebrados, né? Nessa época, muitos estão sendo quebrados nessa época. Acordos que antes tinham, né, que tinha paz nessas nações, acordos que se mantiveram, né?
Você teve no passado lá os acordos de Camp David, você teve tratados, né? Você tem o Tratado de Oslo, você tem um monte de situações que se você parar para estudar, você vai entender como chegaram à paz depois da guerra, daquela guerra lá em 1948, quando se fundou o Estado de Israel e houve ali a primeira guerra árabe-israelense, né? Então, a gente tem que observar que os Estados Unidos, né, também tem essa dificuldade por conta de as potências ao redor estão crescendo, se desenvolvendo, e os Estados Unidos têm algumas dificuldades. Você vê que está tirando imigrantes do país, está mandando para suas terras, né? Está tirando. Porque os imigrantes são a mão de obra que construíram aquele país, né? Eles estão tentando fazer alguma coisa ali para realmente ocupar os americanos, né? Porque o que acontece nos Estados Unidos? Sem green card você não consegue ter bons empregos, né? Então os americanos eles têm os da terra ele tem os bons empregos e os estrangeiros pegam funções que muita gente não quer. Então o que que vai acontecer? Essa galera que tem o seu negócio que é de fundamental importância ter mão de obra estrangeira, né? Mão de obra ali de pessoas que estão vivendo ilegalmente ali, essas pessoas vão afundar e não vão ter ninguém para trabalhar para essas pessoas. No momento é isso que está acontecendo porque as pessoas estão com medo de serem presas, estão escondidas. É. O povo americano não gosta daqueles tipo de trabalho. E aí muita gente vai fechar as portas e vai à beira do colapso. E é no colapso que os líderes reinam. Você pode ver que o discurso lá do Bigodinho, ele cai como uma luva exatamente por conta de você culpar pessoas pela dificuldade do país. A dificuldade, ela gera esse tipo de falsa esperança, falsa liderança que traz discursos mentirosos, né? Você vê que os judeus sofreram muito por conta das narrativas, né? De que eles foram os que crucificaram a Cristo, né? Teve toda essas narrativas muito antes de Lutero, já tinha essas narrativas e no mundo todo, né, quando começou a se desenvolver as demais religiões abraâmicas, né, além do judaísmo, você tem o islamismo e o cristianismo. O cristianismo, principalmente, ele prega a ideia de que o Messias, né, crucificado, ele tem ali o aval das autoridades judaicas como quem crucificou o Messias. E esse discurso na religião, em uma época de guerra, causou todas essas revoltas, causava essa revolta contra o povo judeu e estavam sempre culpando eles disso. E por isso no mundo todo, eles espalhados pelo mundo, eles tiveram que sobreviver a isso também, né? Além das dificuldades de não ter a sua própria pátria, ter sido tirado da própria pátria, né? Então, hoje em dia, a gente tem você tem Israel, é uma potência considerável, mas eu não considero como uma grande potência, né? Está sempre ali acompanhada dos Estados Unidos. A propaganda é muito grande. Eu vejo os soldados israelenses ali fazem muita propaganda, mas tu vê aquelas bobeirinhas de dancinha de internet. Você vê que a população em si é tudo convocada, né? Todo mundo ali faz parte das Forças Armadas. Então, eles têm muita prosperidade. Ali tem muita gente rica. Então a propaganda, né, para o mundo aqui a gente pensa não que Israel tem o melhor exército do mundo e tal. Será? É um lugar muito pequeno, né? É um lugar muito pequeno em vista dos países, né, que são de religião islâmica. É um paísinho pequenininho. Só que existem promessas ali bíblicas que elas têm que ocorrer ali, com certeza. Existem certas proteções ali de cunho espiritual para quem estuda a Bíblia e conhece. Existe uma proteção porque ali tem lugares aonde vão se cumprir profecias, né? Então, tipo assim, vai ter coisas, podem acontecer coisas com os seres humanos ali,
vão acontecer, mas Israel vai sempre se levantar e vai ser uma nação. Isso aí vocês podem perceber que eles foram expulsos de lá no ano 135, a terra recebeu outro nome, né? A Canaã bíblica, que é a Sião, né? A Jerusalém, recebeu o nome de Filistia, terra dos filisteus, Palestina hoje. E existe ali a mesquita islâmica sobre os dois templos, né? Mostrando que o filho mais velho de Abraão acaba estando subjugando o filho mais novo, que é o da promessa, mas tudo acaba se revertendo, né? E sempre Israel consegue a sua vitória, porque ali no lugar, o lugar realmente é um lugar que está preparado apocalipticamente para se ter o milênio, né? O reinado de Cristo, a segunda vinda. Então, sempre vai ter a proteção, o Miguel é o guarda de Israel, sempre vai ser o guarda de Israel, mas a questão é a seguinte, como eu falo, não é a nação de Israel que está causando esse caos, porque as pessoas ficam na expectativa de que o Irã faça, vingue, né, as coisas que estão acontecendo na faixa de Gaza, lá com aquela população. Só que dos dois lados a população é igual, são pessoas de bem que estão no meio desses tipos de governantes, né? Então a gente não pode incentivar o ódio a nenhum dos lados, porque se trata de maus governantes, tá? Se trata de maus governantes. É isso que se tem. Tanto que antes tínhamos acordos de paz e eles estavam vivendo ali com esses acordos, né? De paz. Haviam questões ali dentro, né? Algumas brigas ainda ali dentro, porque se trata de pessoas de religiões diferentes, né? Que têm como sagrado os mesmos pontos, né? Então vai ter essas questões, né? E tem aquela questão também do ressentimento dos árabes ter sido autorizados a residir lá desde o ano de 638, né? E pela Liga das Nações, pela Grã-Bretanha ali como líder. E tem esse ressentimento, porque os judeus voltaram para a terra que antes era deles e foram recebidos, né? Foram aceitos ali e depois fundaram o Estado de Israel ali como se fossem os donos da terra novamente. E isso causou toda essa dissensão que a gente tem hoje aí. Isso é o básico do básico, né? Que eu estou falando aqui, mas pesquisando a história aí, vocês vão ter outras coisas que eu falo aí a respeito disso. Agora, no final de tudo, o Irã pode ser que tenha muitas coisas guardadas ali, porque esses países fazem sempre um planejamento muito forte por conta da proteção que eles precisam ter, né? Porque eles sabem que ao lado de Israel existe uma grande potência chamada Estados Unidos. Então, se por um lado Israel se sente ameaçado, por outro o Irã também se sente ameaçado. E algumas pessoas acreditam que se o Irã tivesse armas nucleares, ele seria muito mais respeitado e poderia neutralizar essas questões de guerra, né? Você vê que a cautela quando existem os ataques de Israel contra o Irã. Dessa vez, o caldo engrossou um pouco mais, né? Eu acho que desde 1980 que não se tem assim uma retaliação, um ataque dessa forma. Por quê? Porque simplesmente os caras estão matando as lideranças e o líder que tiver pode não ter nada a perder ali. Ele sabe que o dele está na reta, né? Então, não, se fosse uma potência bélica, não se correria esse risco, né? Você vê que daqueles mísseis ali, alguns eram mais capacitados até que romperam o Domo da Rocha. Ali foi só um pedacinho do que eles estão mostrando para não... Eles não querem entrar numa guerra, porque eles ainda não são centralizados em todo o poder, né? Mas não significa que eles também não tenham algum poder de fogo. E ali deixou-se bem claro que se continuarem essas provocações, a retaliação vai aumentar, entende? E a população vai sofrer. Então, tipo assim, os caras vão lá, bombardeiam, matam um monte de líder. Quando o Irã bombardeia, tu vê que quase não morre ninguém. Ou se morre, a mídia de Israel não conta, né? Não mostra, não mostra, eles têm um controle ali que não mostra completamente o que acontece, tá? A gente não tem essa noção de como tá aqui, como foi aqueles ataques, se quantos atravessaram de fato
o domo da rocha ali, aonde caiu. Você vê que só mostra o míssil caindo, mas não mostra o lugar como ficou. Não se faz uma propaganda negativa, né? Existe algumas filmagens que está mostrando alguns escombros ali que parece a faixa de Gaza, que eu não sei se é verdade, né? A TV lá, não sei se é a Al Jazeera, não sei qual é a TV lá, que tem essas informações aí. Então vocês percebem que o caldo engrossou, porque esses mísseis que atravessaram, eles são mais potentes, possivelmente supersônicos, e ainda não são os hipersônicos, né? Porque a diferença do super para o hiper é que eles viajam a uma velocidade maior do que a do som, muitas mais vezes do que o supersônico. Eu acho que até Mach 5, né, 5 vezes a velocidade do som, são supersônicos. Acima disso, acho que já são hipersônicos. Então, tipo assim, mísseis dessa magnitude eles têm. Só que existe também os ataques de cunho econômico. Ou seja, você manda materiais mais baratos para que o domo da rocha se proteja, e nessa proteção, cada míssil que ele solta para se proteger é um custo muito elevado em dinheiro, né? Por mais que a população lá, muita gente seja muito rica, o prejuízo econômico é grande. Então, é uma guerra, do ponto de vista do Irã, meio que estratégica. Os caras mandam drones mais baratos, o domo vai fazer a proteção, eles vão fazer a propaganda de que o domo está protegendo e tal, só que nisso há milhões de dinheiros sendo desperdiçados ali. Recursos que poderiam estar sendo usados em benefício da população estão sendo desperdiçados em pólvora, né? Porque o míssil, né, que sai para poder fazer a proteção do domo, o domo de ferro, ele custa muito dinheiro, né? E aí é como se você tacasse uma coxinha e o cara jogasse um prato de picanha para poder abater uma coxinha. É como se fosse isso, né? Então, estrategicamente, mas ali o Irã também jogou dois ali que devem ser bem caros, porque ultrapassaram o domo. Ou seja, eles também, estrategicamente, eles também observam os posicionamentos que há nesses domos, aonde que é vulnerável. Ele deve ter pontos vulneráveis, entende? Aonde eles vão mandar um hipersônico. O avião não vai, o domo da rocha não, o domo de ferro não vai pegar um supersônico. Eu acho que ele não tem essa capacidade, né? Porque é muito mais rápido. É como se você tivesse uma defesa que ela foi projetada para a maioria dos mísseis que um inimigo tenha, né? Mas eles sabem que o custo para se colocar um hipersônico, um supersônico, é muito alto. Então, possivelmente, o domo não vai pegar esses porque ele não tem essa capacidade toda. Ele tem uma capacidade de proteger, mas ele não protege 100%, né? Então, a população ali fica desesperada, porque você tem algo que não te protege 100%, ainda mais sabendo que o adversário tem um poderio de fogo grande também, e talvez até desconhecido, tá? Porque a gente não sabe se realmente eles não estão fazendo as armas nucleares. A gente não sabe, né? A gente não sabe de fato, porque quem foi lá fiscalizar? Será que não deu tempo nessas décadas todas dos caras prepararem as coisas? Porque existe aquela questão de espionagem, né? Drones, balões, que se dizem meteorológicos, né? Algumas tecnologias que a gente ainda não tem acesso, porque fazem parte da inteligência americana e tal. Então, eles devem espionar ali e saber alguma coisa, né? Mas, em todo o tempo, a tecnologia também do Irã, né? De pessoas com muito conhecimento, você vê que o ataque ali foi para dizimar os pesquisadores, as pessoas importantes que estão ali, porque são mentes pensantes, são pessoas que são muito inteligentes e desenvolvem tecnologias, né? Você vê que ali, se alguém for convidado para estar lá, só se for na marra, porque ninguém vai querer ir, né? Porque se morre um cientista, um cara especialista naquilo ali, onde você vai arrumar outro? E para você arrumar outro, só sequestrando mesmo, porque quem vai querer ir para lá perder sua vida? Não tem dinheiro. Enquanto existe acordo de paz, é muito fácil o cara trabalhar naquilo ali. Agora, quando cessa o acordo de paz, aonde você vai arrumar um cientista para trabalhar lá? Só se eles sequestrarem. Não vai ter como fazer isso. Ninguém vai se dispor a arriscar sua vida, sabendo no momento de guerra. Então, tipo que vai dar uma neutralizada nos projetos ali, né?
Então a desculpa foi o ataque. Do ataque foi porque praticamente em 2030 acaba-se esse contrato, né, de não produzir, né? E agora eles estão fazendo ataque, tipo para dizer que eles continuam produzindo ou como suspeita, né? É complicado isso aí.